Você já sentiu que não importa o quanto você se esforce, as pessoas simplesmente não te valorizam como deveriam? Como se você estivesse sempre disponível, sempre tentando fazer o certo, mas ainda assim sendo ignorado, deixado de lado ou até desrespeitado. É uma sensação silenciosa, mas pesada. Porque no fundo, você sabe que tem valor, mas parece que ninguém enxerga isso. Nesse vídeo, você vai entender por que isso acontece. E mais importante, como mudar completamente essa dinâmica. Não com truques ou manipulação, mas com uma mudança interna que altera a forma como você se posiciona, se comporta e, consequentemente, como o mundo reage a você. Você vai aprender a desenvolver uma presença mais forte, mais respeitada, aquela energia de quem não precisa correr atrás de validação, porque naturalmente passa a ser valorizado. E existe um ponto específico, uma mudança de atitude que transforma completamente a forma como as pessoas te enxergam, e a maioria nunca percebe isso. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já aproveita para deixar o like e se inscreve no canal. Assim você não perde os próximos vídeos que vão fortalecer ainda mais a sua mente. Agora, fica comigo até o final, porque esse pode ser o momento em que você começa a ser tratado da forma que realmente merece. Capítulo 1. O erro silencioso que faz as pessoas te desvalorizarem. Você já percebeu como, quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos parece ser valorizado? Imagine uma situação comum. Você está sempre disponível, responde rápido, ajuda quando pedem, evita conflitos, aceita coisas que nem queria, tudo para manter a harmonia. No começo isso até parece funcionar. As pessoas te procuram, contam com você. Mas com o tempo, algo muda. Elas começam a te tratar como garantido, param de reconhecer, param de respeitar. E é aqui que entra um dos princípios mais ignorados e mais poderosos do estoicismo. Epicteto ensinava que quando você coloca seu valor nas mãos dos outros, você automaticamente perde o controle sobre si mesmo. E sem perceber, é exatamente isso que acontece quando você vive tentando agradar. Você começa a moldar suas atitudes com base na reação dos outros, e não naquilo que realmente importa. O problema não é ser uma pessoa boa. O problema é quando essa bondade vem acompanhada de necessidade. Quando você ajuda esperando reconhecimento. Quando você diz sim com medo de rejeição. Quando você se doa tentando ser aceito. Isso não transmite valor, transmite dependência. É como uma fonte que nunca para de jorrar água. No começo todos acham útil, mas depois de um tempo, ninguém mais percebe. Porque se tornou comum, esperado, invisível. Agora pensa no oposto, alguém que não está sempre disponível. Que escolhe quando se entrega. Que não reage a tudo, não aceita tudo, não corre atrás o tempo inteiro. Essa pessoa pode até falar menos, mas quando aparece, é notada. Porque o valor está na escassez, não no excesso. Quando você começa a se posicionar com mais consciência, escolhendo onde coloca sua energia, algo muda. As pessoas começam a perceber sua ausência, começam a respeitar seu tempo, começam a te enxergar de outra forma. E mais importante que isso, você começa a se enxergar diferente. Internamente, surge uma sensação nova, de controle, de dignidade, de não precisar mais se curvar para ser aceito. Você passa a agir por escolha, não por carência. Na prática, isso começa com pequenas decisões. Antes de dizer sim, você pausa. Antes de se explicar demais, você se observa. Antes de se doar automaticamente, você se pergunta: isso faz sentido para mim? Você não precisa se tornar frio, só precisa parar de ser automático. Porque no momento em que você deixa de se entregar para todos, você começa finalmente a ser valorizado por quem realmente importa. Capítulo 2. O poder de quem não reage a tudo. Você sente que qualquer pequena atitude dos outros já mexe com o seu emocional? Uma mensagem ignorada, um comentário atravessado, um olhar diferente e, de repente, seu dia muda. Sua mente começa a girar. Você sente vontade de responder, se justificar, reagir de alguma forma, como se precisasse corrigir aquilo imediatamente. Agora observa com honestidade. Quantas vezes você já perdeu sua paz tentando reagir a coisas que, no fundo, nem mereciam tanto espaço dentro de você? É aqui
que entra uma das forças mais silenciosas que existem. Os estoicos, especialmente Epicteto, eram muito claros sobre isso. Não é o que acontece com você que te afeta, é a forma como você reage. E quando você reage a tudo, você mostra ao mundo que qualquer coisa tem poder sobre você. E isso, inevitavelmente, diminui o seu valor. Porque alguém que se desestabiliza com facilidade passa a impressão de fragilidade emocional. E o mundo percebe isso, mesmo que ninguém diga nada diretamente. Agora, imagina o contrário. Uma pessoa que escuta, observa, mas não reage imediatamente. Que recebe uma provocação, mas mantém a calma. Que poderia discutir, mas escolhe o silêncio. Não por fraqueza, mas por domínio. Isso muda completamente a dinâmica. É como um lago profundo. Você pode jogar uma pedra, mas a superfície se movimenta por um instante e logo volta ao silêncio. Existe profundidade ali. Existe controle. Enquanto uma poça rasa, qualquer gota já causa um caos. Quando você aprende a não reagir a tudo, você começa a filtrar melhor o que realmente merece sua energia. E isso cria algo raro: presença. As pessoas começam a perceber que você não é facilmente acessado emocionalmente, que não é qualquer coisa que te tira do eixo. Isso gera respeito, até mesmo em quem antes te testava. Mas o impacto mais importante acontece dentro de você, porque aos poucos você deixa de ser refém do comportamento dos outros. Você não precisa mais provar nada, responder tudo, corrigir tudo. Você simplesmente escolhe o que vale a pena, e essa escolha te devolve algo que muita gente perdeu: tranquilidade. Na prática, isso começa com um pequeno espaço entre o que acontece e a sua reação. Alguém falou algo que te incomodou? Não responda na hora. Recebeu uma mensagem que mexeu com você? Espere. Sentiu vontade de se justificar? Observe antes. Esse pequeno atraso, esse silêncio consciente, é onde o controle nasce. Você não precisa vencer todas as discussões, nem responder todas as provocações. Às vezes, o maior sinal de força é simplesmente não entrar no jogo, porque quem domina a própria reação começa a ser visto de forma diferente. E mais importante, começa a se sentir inabalável. Capítulo 3. Limites claros. O respeito começa aqui. Por que é tão difícil dizer não, mesmo quando você sabe que deveria? Você já se viu aceitando algo que não queria, só para evitar desconforto? Talvez um favor que te atrasa, um compromisso que te esgota, ou até uma situação que te desrespeita. Mas você engole, sorri e segue. No momento, parece mais fácil. Você evita conflito, evita tensão, mas depois, algo fica dentro de você. Um incômodo silencioso, como se tivesse traído a si mesmo. E aos poucos, as pessoas começam a perceber isso. Elas percebem que você cede, que você aceita, que você não impõe limites. E sem precisar dizer uma palavra, elas passam a te tratar com menos consideração. Marco Aurélio refletia muito sobre isso. Você tem responsabilidade sobre sua própria vida, e isso inclui proteger seu tempo, sua energia e sua dignidade. Quando você não estabelece limites, você ensina aos outros a ultrapassá-los. Não é algo que acontece de forma consciente. Ninguém senta e decide: vou desrespeitar essa pessoa. Mas o comportamento vai se moldando, porque você nunca sinalizou até onde podem ir. É como uma porta sempre aberta. No começo, as pessoas batem, depois entram sem avisar. E com o tempo, já nem percebem mais que deveriam pedir permissão. Agora imagina alguém que sabe exatamente onde está o seu limite. Essa pessoa não grita, não cria conflito desnecessário, mas também não aceita tudo. Quando algo não faz sentido, ela diz não, com calma, sem culpa, sem se explicar demais. E isso muda tudo. Porque limites claros não afastam respeito. Eles criam respeito. Quando você começa a se posicionar, as pessoas sentem. Existe uma firmeza silenciosa ali. Uma mensagem implícita: eu me respeito. E quem se respeita, naturalmente passa a ser respeitado. Internamente, essa mudança é ainda mais poderosa. Você deixa de carregar aquele peso de estar sempre cedendo. Começa a sentir mais leveza, mais controle. Sua autoestima se fortalece não por palavras bonitas, mas por atitudes consistentes. Na prática, impor limites não é sobre confrontar, é sobre ser claro.
Quando algo não for bom para você, diga de forma simples: agora não posso. Isso não funciona para mim. Prefiro não. Sem justificativas longas, sem culpa, sem medo de desagradar. No início, pode parecer estranho. Algumas pessoas podem até se surpreender, mas isso faz parte. Você está mudando um padrão. E quem realmente te valoriza vai se ajustar, porque no momento em que você começa a se posicionar, você deixa de ser alguém que apenas aceita e se torna alguém que escolhe. Capítulo 4. A energia de quem não precisa provar nada. Por que você sente essa necessidade de mostrar o seu valor o tempo todo? Talvez você já tenha se pegado tentando impressionar, falando mais do que deveria, explicando demais suas escolhas, tentando mostrar que é capaz, que merece reconhecimento, que tem valor. É sutil, mas acontece. Em conversas, em redes sociais, no trabalho, como se no fundo você estivesse sempre tentando convencer alguém de quem você é. E o mais curioso é que quanto mais você tenta provar, menos as pessoas parecem realmente enxergar. Sêneca já alertava sobre isso de forma simples. Quem é sólido por dentro não sente necessidade de se exibir por fora. Quando você tenta constantemente mostrar valor, passa uma mensagem silenciosa de dúvida, como se você mesmo ainda não estivesse totalmente convencido, e as pessoas percebem isso. Agora pensa em alguém que não tenta impressionar. Essa pessoa fala o necessário. Não entra em disputas de ego. Não precisa se justificar o tempo todo. Existe uma tranquilidade ali, uma segurança que não depende da validação de ninguém. É como uma montanha. Ela não precisa provar que é grande, não precisa se movimentar para ser notada. A presença dela já diz tudo, e é exatamente essa energia que gera respeito. Quando você para de tentar se provar, você começa a agir com mais autenticidade. Suas palavras ficam mais firmes, seus gestos mais naturais. Você não está mais tentando ser aceito, está apenas sendo. E isso muda completamente a forma como os outros te enxergam, porque é raro. A maioria das pessoas está tentando mostrar algo, defender uma imagem, sustentar uma aparência. Quando alguém simplesmente é, sem esforço, sem excesso, isso chama a atenção. Mas o maior impacto não é externo, é interno. Você começa a sentir uma calma diferente. Não existe mais aquela ansiedade de precisar ser validado. Você não precisa ganhar todas as conversas, nem impressionar em todos os momentos. Você apenas se mantém. E essa estabilidade te fortalece. Na prática, isso começa quando você reduz o excesso. Fale menos sobre seus planos e execute mais. Evite explicar cada decisão. Confie mais em si mesmo. Não tente convencer todos ao seu redor. Aceite que nem todos vão entender. Essa postura cria algo poderoso, presença silenciosa. E presença não se constrói com barulho, se constrói com consistência. Porque no momento em que você não precisa mais provar nada, você começa naturalmente a ser reconhecido. Capítulo 5. Tornar-se raro em um mundo comum. O que te diferencia de verdade? Se você parar agora e olhar ao seu redor, vai perceber um padrão. Pessoas distraídas, reagindo a tudo, buscando validação, começando coisas e não terminando, vivendo no automático. E sem perceber, é fácil cair nesse mesmo ritmo. Dias que passam sem direção. Promessas que você faz para si mesmo e não cumpre. Pequenos hábitos que, somados, vão te tornando apenas mais um na multidão. E aqui está uma verdade que poucos encaram. O mundo não valoriza o que é comum. Sêneca dizia que a forma como você usa o seu tempo define a qualidade da sua vida. E quando você desperdiça seu tempo com distrações, excessos e falta de disciplina, você está aos poucos abrindo mão do seu próprio valor. Agora imagina o oposto. Uma pessoa que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não tem vontade. Que mantém constância, mesmo quando ninguém está olhando. Que cumpre o que promete a si mesma. Isso é raro. E o que é raro, naturalmente chama a atenção. É como um diamante bruto no meio de pedras comuns. Não porque tenta brilhar mais, mas porque sua estrutura é diferente. Quando você desenvolve disciplina, você cria algo que não depende do humor, da motivação ou da aprovação dos outros. Você se torna previsível no melhor sentido. Alguém que entrega, que sustenta, que permanece. E isso constrói respeito, profundo e duradouro. Mas mais importante do que como os outros te veem,
é como você passa a se enxergar. Cada vez que você cumpre o que prometeu, mesmo em silêncio, você fortalece sua própria confiança. Você começa a confiar em si. E isso muda tudo, porque a verdadeira valorização começa dentro. Na prática, isso exige escolhas simples, mas firmes. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Reduzir distrações que roubam seu tempo. Criar pequenos compromissos diários e honrá-los. Não para mostrar aos outros, mas para construir algo sólido dentro de você. No começo ninguém vai notar, mas com o tempo, todos percebem. Porque enquanto a maioria continua no mesmo lugar, você evolui. E quem evolui de verdade, não precisa pedir reconhecimento. Ele se torna impossível de ignorar. Conclusão. No fundo, ser valorizado nunca foi sobre fazer mais, agradar mais, ou tentar ser aceito por todos. É sobre algo muito mais silencioso e muito mais poderoso. Quando você para de se entregar em excesso, controla suas reações, estabelece limites, abandona a necessidade de provar e constrói disciplina, algo começa a mudar. Não só na forma como as pessoas te tratam, mas principalmente na forma como você se posiciona no mundo. O estoicismo sempre apontou para essa direção. O verdadeiro valor não está no que os outros pensam de você, mas no domínio que você tem sobre si mesmo. E quando você desenvolve esse domínio, o respeito deixa de ser algo que você busca. Ele se torna uma consequência. Você não precisa mais correr atrás de atenção, porque sua presença começa a falar por você. Você não precisa mais convencer, porque suas atitudes sustentam quem você é. E aos poucos, aquela sensação de ser ignorado, deixado de lado, começa a desaparecer. Porque agora existe algo diferente em você. Firmeza, clareza, controle. E isso não passa despercebido. Agora me conta aqui nos comentários. Qual dessas mudanças você percebe que mais precisa aplicar na sua vida? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e seu controle emocional. E aproveita também para assistir os 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Eles vão complementar exatamente essa transformação que você começou hoje. Nos vemos no próximo vídeo.